E agora uma pausa aqui para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Eu estou recebendo aqui a doutora Daiane dos Passos. Se pronuncia Sabedó? Sabedote. Sabedote, exatamente como escreve. A Daiane é advogada, trabalhando mais especificamente na área bancária e também de saúde. E hoje a gente vai falar sobre finanças aqui, que é algo que está presente na nossa vida todos os dias, que é o Pix. E tem um risco muito grande, né, Daiane? Que é a fraude. Infelizmente ela existe, e existe de uma maneira exagerada até, né? Os dados são impressionantes quando a gente começa a pesquisar. Ao mesmo tempo que o Pix ele veio para facilitar a nossa vida, acontece a oportunidade do golpe também, né? Exato. Já vou te perguntar assim diretamente, o que eu faço se eu fui vítima de um golpe via Pix? Se for golpe, primeira coisa, né? Fazer um boletim de ocorrência. Certo. Tem que fazer o boletim de ocorrência. Depois, procurar a agência. Por exemplo, eu fui vítima do golpe e eu tenho conta no banco A. Então, eu tenho que ir no meu banco, informar para o gerente e eu fiz o Pix para o banco B. Eu tenho que ir no banco B também informar para o gerente, olha, eu fui vítima do golpe e eu fiz Pix para esta agência aqui. É importante que se faça ou por e-mail ou de forma escrita. É importante que você tenha uma comprovação de que foi até o banco e falou para o gerente do golpe. É muito importante isso também. Isso já deixa garantido judicialmente, vamos dizer assim. Muitas vezes, eu já vi de clientes, tá? Depois a gente vai até abordar os tipos de golpe. Muitas vezes, quando é vítima do golpe, só indo falar com o gerente do meu banco, se resolve administrativamente e o dinheiro é devolvido. Por conta de mecanismos que o banco tem. Os bancos têm esse mecanismo de devolução. Então, muitas vezes, nessa forma administrativa, já se resolve o problema. Quando não se resolver o problema, aí sim, tem que procurar um advogado especialista, um advogado da confiança, para poder orientar a vítima no caso. Porque antes de fazer ação judicial, será necessário fazer procedimentos administrativos, inclusive para a busca desses valores. Ah, sim. A gente ouve muito falar, e essa é a tua área, e que bom que tu tá aqui pra gente poder conversar sobre isso. Agradeço. Porque são muitos mitos, né? Eu já ouvi casos, por exemplo, de que o valor ele entra numa conta, depois já é mandado para outras e aí já não se pode recuperar. Isso realmente existe? O que acontece? Nós somos uma rede aqui de golpistas, né? Então, caiu imediatamente o Pix na tua conta. Caiu, tu já faz para a conta do fulano e ele já passa. Isso é para desviar realmente o foco da investigação. E por quê? Os bancos, eles têm um mecanismo de devolução. Esse mecanismo de devolução, ele busca dinheiro na conta do golpista. Certo. E se bloquear, é devolvido para a vítima. Então, por isso que eles já fazem caiu o dinheiro na conta, eles já fazem a transferência imediatamente. Entendi. Tu até falou os tipos de golpe. Quais que são os mais comuns? São vários, né? Todo dia é um golpe novo. Sim. Porque o brasileiro, ele é bem criativo, né? Mas assim, os principais. Há o golpe que acontece quando a pessoa, a conta dela foi invadida. Certo. Então, ela não passou senha, ela não passou informação, ela não clicou nada. Simplesmente a conta dela foi invadida. Nesses casos, é muito comum quando a pessoa procura a agência bancária ver a devolução administrativa. Porque se teve uma falha ali na prestação de serviço do banco, na segurança do banco, como que o golpista teve acesso à conta dessa pessoa? Sim. Então, nesses casos, geralmente, os bancos devolvem. Outro golpe que é muito conhecido é o seguinte: eles ligam para a vítima, para geralmente idosos, tá? Mas não só idosos, ligam para a vítima e dizem: olha, aqui a gente é do banco A, B, e a gente está fazendo a gente está verificando seus dados, fazendo uma atualização no sistema, e a gente precisa que você nos informe seus dados, sua senha, para a gente poder cadastrar aqui. Né? Sim. E a pessoa é relativamente comum isso, né? É muito comum. Recentemente a gente teve um caso que, nesses termos, a cliente perdeu R$50 mil.
né? E aí, o que eles fazem? Passou os dados. Eles vão anotando tudo. Se tiver dinheiro naquela conta, eles já transferem, já fazem ali. Se não tiver dinheiro, eles vão no meu INSS da pessoa ali. Eu não sei dizer se é no meu INSS, mas eles conseguem puxar, o golpista ele consegue ver quanto que aquela pessoa tem de margem para fazer um consignado, um empréstimo, faz um empréstimo e deixa a dívida. Deixa a dívida e passa pro golpista. Outro comum também, receber mensagem WhatsApp, nós somos do banco tal, a gente precisa que a senhora clique nesse link aqui para fazer a senha. Aí ele vai ter a digitar a senha atual e fazer a nova senha. Quando fez isso aí, clicou, já caiu no golpe, eles já vão ter acesso às contas. Puxa vida. Um outro também, eu relaciono ao Pix, tá? Mas o que acontece? Eles conseguem acesso aos dados da vítima, fazem um empréstimo, por exemplo, na tua conta. Arnaldo, a gente é aqui do banco B e nós fizemos um empréstimo por engano na tua conta. Pode verificar, o dinheiro caiu lá, mas é por engano. E nós vamos cancelar esse empréstimo. Mas para cancelar, eu preciso que tu devolva o valor que entrou. Tá. E aí você devolve para o golpista. E aí só fica a dívida. São os mais comuns, tá? Mas a criatividade, ela é grande, tá? Então, todo dia tem um golpe novo. O que você recomendaria, vamos dizer assim, como uma prática segura, por exemplo, de aplicativo de banco? Olha, a senha, daqui a pouco uma senha de 2 fatores, biometria, não passar dados, não clicar em links que se acha que você não conhece, que são suspeitos, né? Porque, por exemplo, tem bancos, tá, que pedem hoje para fazer um Pix, tem que fazer uma foto. Sim, tem outros bancos que não pedem. Tem outros bancos que só pedem a senha. Então, tu ter essa foto, esse selfie que tu faz na hora da transferência, já ajuda. Apesar que, né, vamos lá, a pessoa que está fazendo o Pix, a pessoa ela vai tirar foto, então é difícil da gente ter um mecanismo para proibir. Eu acho que é mesmo a informação que as pessoas têm que ter. Em hipótese alguma, e ter na cabeça, em hipótese alguma, eu vou passar alguma informação. Falem o que falar para mim no telefone, eu não vou passar informação nenhuma. Eu oriento para os meus clientes assim, você quer um empréstimo? Vai ao seu gerente, procura o seu gerente. Tá precisando de dinheiro? Vai lá, procura o seu gerente, tá? Você recebeu uma ligação suspeita? Desliga na hora, liga para o banco e diz, olha, eu recebi uma ligação, está acontecendo isso na minha conta, não está acontecendo. São esses meios de precaução, acho que tem que ter para evitar. Sim, Porque o banco ele já tem outros mecanismos, né, de verificar isso. E depois, mais tarde, até a gente pode abordar isso. Mas o banco ele tem sistema, sim, para coibir isso. Que ótimo, isso é bom. É bom a gente conversando porque abre a cabeça para um monte de pensamentos, né? Isso porque às vezes a pessoa ela foi vítima, ela fica se culpando, ela tem medo do julgamento, os familiares julgam, brigam. Mas por que tu foi fazer isso? Por que tu foi dar senha? É muito importante que as pessoas tenham em mente, a pessoa é vítima. Exato. Assim como é vítima do boleto falso, por exemplo, que se usava muito o bilhete premiado. Mas como que a pessoa cai? A pessoa cai porque o golpista, o estelionatário, ele tem lábia. Sim. Ele vai usar palavras, ele vai usar meios, gatilhos mentais para que aquela pessoa faça aquilo que ele quer. Então, a pessoa ela é vítima. Então, não se julgar também. Se aconteceu, aconteceu, né? Nós temos dados, 42% dos brasileiros já sofreram um golpe do Pix. Isso é metade da população. Exatamente. Então, a pessoa não está sozinha. Ela não foi a única que aconteceu, né? Tem mais... metade, 42% que aconteceu. Isso lá em 2023, tá? Sim. Então, o número aumentou, porque em 2024 aumentou esse número. Os bancos, eles têm alguma responsabilidade nesses casos? Tem. Tanto o banco que pagou, quanto o banco que recebeu. Tá. Como eu disse, os bancos eles têm um mecanismo especial de devolução, MED, que a gente chama. Esse mecanismo ele é acionado quando o gerente recebe a informação que o cliente teve um golpe do Pix. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai abrir esse mecanismo para tentar buscar esse dinheiro de volta. Tá? No banco, o meu banco, o pagador, né? Outra coisa,
Quando que aconteceu esse pagamento? Foi de noite? Foi num horário que eu não costumo fazer? Qual foi o valor? Foi um valor alto? Então, essa análise também da conduta do cliente, o banco tem que analisar, e eles têm meios de fazer isso. Existe até um bloqueio que acontece, né? Dizendo bloqueio. Que não é uma transferência do teu perfil. Exatamente, algo assim, né? Exatamente. Então, tem bancos que adotam isso e tem bancos que não adotam. Olha então, só. O sistema tem como verificar isso. O banco que recebeu, né? Outra coisa, como que ele abriu essa conta para o golpista? Porque, às vezes, o golpista tá lá o nome, sei lá, João, Pedro, né? Ele já é uma pessoa falecida, mas como que ele abriu? Quais foram os documentos? Então, a responsabilidade do banco que recebeu também. Ele abriu o MED, ele fez bloqueio cautelar na conta do golpista, ele tem que demonstrar isso para se eximir da responsabilidade, né? Tem alguma forma de... Estou falando, por exemplo, uma pessoa que faleceu. É muito fácil conseguir os dados de alguém, CPF, CNPJ. Tem alguma forma de bloqueio ou rastreio efetivo hoje em dia? Olha, por exemplo, uma pessoa falecida, né? O próprio sistema já consta como falecido. Mas vamos pegar assim, uma pessoa que foi roubada. Você foi roubada, teve um assalto. Eles pegam teus documentos, às vezes para fazer isso, para abrir uma conta, tu é utilizado como um laranja ou utiliza para receber, tu nem tá sabendo. Sim. Porque eles utilizam lá num outro estado, né? Então, é difícil de ver a questão da pessoa falecida. O próprio banco teria que ter um mecanismo de ver. De ver no sistema, pedir os documentos necessários, pedir se for o caso, uma certidão atualizada, enfim. Eles teriam que... Por isso que a responsabilidade existe. Entendi. Uma ferramenta nova ainda, né? E como você falou no início, a criatividade ela é muito grande para usar ela de uma forma ruim, né? Tem na tua opinião, assim, avanços que seriam necessários na legislação para enfrentar melhor esses crimes digitais? Eu acho que o Brasil já tem lei que chega, né? Certo. É suficiente. Se aplicasse a lei que a gente tem, já seria bom. Né? Se conseguisse, por exemplo, punir o estelionatário, se conseguisse chegar eu digo assim, é uma quadrilha isso, né? São pessoas que se unem para fazer. Se conseguisse pegar essas pessoas, o problema é que é tanto golpe que o próprio poder, às vezes a polícia ela não consegue chegar, porque quantos golpes são registrados por dia? Muda-se as identidades dos golpistas, passa de uma conta para outra. Então, assim, se a nossa legislação já fosse aplicada, seria muito bom. O problema é que o sistema, às vezes, não deixa com que seja aplicado. Entendi. Então, eu acho assim que nós já temos leis, o Banco Central já tem resoluções para os bancos coibir esse tipo de conduta, como que eu vou dizer assim, de precaver o próprio cliente, né? De proibir daqui um pouco, dificultar a transferência, né? Já tem esses meios. Então, tem que ser utilizado o que a gente tem. Não adianta a gente ficar criando lei. Não vai solucionar o problema. Acho que ainda a iniciativa dos bancos de por exemplo, botar uma autenticação de 2 fatores, algo assim, seria uma ajuda, né? Como você bem falou, tem bancos que dizem, olha, essa transação, ela não é com o teu perfil, e bloqueia. Exato. Por que todos os bancos não fazem assim? Claro, porque deve gerar algum custo daqui um pouco para eles, alguma coisa interna, né? Mas há meio, sim, de verificar isso. Então, por isso, vamos lá, como que eles têm acesso à conta do cliente? Porque quando o golpista liga, ele sabe muitas vezes aonde que o cliente tem banco, qual é o banco que o cliente tem a conta. Sabe o número da conta, como que ele chegou a isso? Exatamente. Então, houve um vazamento de dados, houve uma falha nessa prestação de serviço. Vou até abrir para ti um caso, sem citar instituições nem nada, mas aconteceu comigo de abrir uma conta num banco, no dia seguinte receber uma ligação dessas que a gente sabe que é fraude, falando em nome do banco. Exatamente. Eu até informei eles, eu disse, deve ter um vazamento de dados, alguma coisa, que eu abri a conta ontem. A mesma coisa acontece, claro que não é o tema de hoje, mas assim, a pessoa ela se aposentou. Às vezes a pessoa nem sabe que ela se aposentou, mas ela começa a receber ligação de financeiras. Olha, você já se aposentou, você tem crédito, você tem limite, margem para fazer consignado. A pessoa muitas vezes fica sabendo que se aposentou por ali.
Olha só. Porque, claro, tem a sentença, o advogado vai comunicar, mas até que o INSS registra o benefício, leva um tempo. Às vezes o advogado não tem como saber exatamente o horário. Ele só vai dizer para cliente, que nem eu tenho um caso de LOAS, eu já avisei, olha, o INSS tem a tal dia para implementar o teu benefício. Até tal dia ele pode implementar agora, eu não estou sabendo. Depois que ele vai comunicar no processo. Até ele comunicar que ele implementou, até que ele comunica, eles já ligam para cliente dizendo, olha, tu tem margem para consignado. Olha só. Tem algo como que eles têm acesso, entende? Tem algo nos dados também, na raiz ali. Exatamente. Mas esperamos que melhore. Quero falar para quem está nos ouvindo, tem alguma situação parecida ou que você se identificou com o que a gente falou hoje, um golpe de Pix, algum golpe bancário, alguma falha bancária? Entra em contato com a DPS. Eu vou deixar aqui o WhatsApp para você que está ouvindo. DDD 54 9644 7378. 9644 7378. Vai ser muito bem atendido. Doutora Darine, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade.